Bom, gente, como a gente havia falado ontem, na verdade, a gente estava falando sobre o que é a viscosidade, então a gente falou que era a dificuldade que ele tem em escoamento, no caso, numa determinada temperatura. Eu falei para vocês que existe um instrumento chamado viscosímetro. Na verdade, esse viscosímetro é como se fosse uma cânula, no caso, o pessoal usa em laboratório, tá? E eles aquecem, no caso, o óleo lubrificante e vai contar o tempo que ele leva para passar dentro daquela cânula num determinado tempo, tá? Numa determinada temperatura. Então, eu teria, no caso, verificando qual que é a minha viscosidade. De um modo geral, quanto mais viscoso, no caso, for o fluido, mais tempo ele vai levar para fazer o quê? O escoamento, tá? Quando eu for fazer um teste de vazamento de cilindro, por exemplo, ou de válvula, um dos líquidos que eu poderia, no caso, aplicar para ver se está vazando, no caso, eu tendo muito vazamento de cilindro, seria eu aplicar querosene, porque a viscosidade ela é muito alta, não é alta, na verdade, ele é um líquido que ele flui com muita facilidade. Então, ele penetra, no caso, nos ambientes ou nos orifícios que tem, no caso de passagem, tá? E desse jeito eu consigo detectar se está, no caso, com algum tipo de vazamento na válvula ou no cilindro, alguma coisa assim. Então, de um modo geral, seria o adequado. A gente está verificando sempre a viscosidade dos fluidos, tá? O que eu posso falar para vocês que tem de diferente? Se eu falar assim para vocês, o óleo do motor é igual ao óleo no caso da transmissão? Não, tá? Por quê? São trabalhos diferentes que eles executam e as características e aditivos que são colocados no material ou no tipo de óleo são diferentes um do outro. Então, se eu fizer a troca, ele vai, no caso, acabar deteriorando ou danificando, no caso, as peças que estão em contato um com o outro, tá? Então, o óleo de motor sempre vai ser usado para óleo de motor. Óleo, no caso, para transmissão, diferencial, também para isso. Já quando eu falar que eu tenho óleo de hidráulico, ou óleo, por exemplo, da direção hidráulica, alguma coisa assim, também o fluido, o óleo que o pessoal trata dessa forma, também são diferentes, tá? E então a gente tem que prestar atenção nisso daí para evitar, no caso, uma utilização errônea, aí, no caso, na utilização desses tipos de óleos lubrificantes. Nós havíamos falado ontem para vocês a questão de óleo monoviscoso e multiviscoso, tá? A gente olhando aqui entre os dois, vocês podem ver que, por exemplo, o monoviscoso ou monograu, ele tem somente uma especificação, um número só lá, tá? E o multiviscoso, normalmente, ele trabalha com duas especificações, tá? O que seria, no caso, a gente comentou para vocês, o monoviscoso é aquele que tem um limite de temperatura. Chegou naquilo ali, ele vai perder suas características. E quando eu tenho, no caso, o multiviscoso ou multigrau, ele trabalha, no caso, com eficiência tanto em baixa e em alta temperatura, tá? A gente está vendo aqui o seguinte, quando eu pegar um multigrau, que vocês estão vendo ali, quanto menor o número inicial, tá? O que nós estamos vendo ali? O menor número inicial, ele vai ter uma capacidade, por exemplo, de lubrificação rápida quando o motor está o quê? Em estado frio, tá? Isso quer dizer que na hora que eu der a partida, mesmo quando a temperatura estiver baixa, ele vai ter uma fluidez alta, tá? O que a gente fala de fluidez? Porque, na verdade, é o seguinte, se eu pegar o motor, quando ele está frio, a pressão interna gerada pela bomba de óleo é maior. Quando ele está
com a temperatura ideal de funcionamento, que houve aquecimento, por exemplo, de todas as peças que estão em contato com ele, e mesmo o fluido, vocês vão ver que ele vai ter maior fluidez, tá? E, consequentemente, uma perca de pressão. Para compensar isso, o que os caras fazem? Então, na hora que eu estou andando, por exemplo, com uma máquina, com um caminhão, com um carro, ocorre o quê? Você faz aceleração e desaceleração. Quando você acelera e desacelera, você aumenta o volume. Então, o que é aumentar o volume? A bomba de óleo atende, no caso, a produzir, ou, no caso, ela vai deslocar mais, no caso, o líquido, ou fluido, óleo hidráulico, alguma coisa assim, tá? Então, eu compenso. Se eu tivesse, por exemplo, uma baixa viscosidade e o motor mesmo ele estando em alta rotação, aí ele não mantesse ou não aumentasse essa pressão interna ou a quantidade de óleo deslocado, a gente teria, no caso, um inconveniente que, no caso, ia faltar óleo lubrificante e ia danificar, no caso, esse componente que está em contato direto, tá? Os mais tradicionais que vocês vão encontrar aqui. Se eu fosse pegar um monograu, vocês vão ver lá que o monograu, a maioria deles vocês vão encontrar com o número S40W, lá, o SAE 40W. E os, no caso, minerais, vocês vão encontrar lá que ele tem 20W40, 20W50, 25W50, são alguns que a gente encontra, tá? E depois a característica API que a gente vai ver que é, na verdade, a utilização da atualidade que a gente já está vendo agora logo em seguida para vocês entenderem o que é isso, que no caso essas modificações que a gente teve, que é a evolução tecnológica. O óleo está relacionado, por exemplo, a consumo de combustível? Tá, porque quando mais atrito eu tiver no sistema, tá, mais eu vou ter resistência para o funcionamento. Então, se eu tiver um óleo que ele tem uma boa fluidez, tanto em baixas ou em altas temperaturas, logicamente isso vai ser um benefício, por exemplo, para o funcionamento do motor. Tá? Importância da nossa viscosidade. Viscosidade muito baixa, tá aqui, ó. Nós vamos colocar aqui o que vai acontecer, e viscosidade muito alta, o que vai acontecer. Então, a muito baixa, lubrificação ruim. Isso quer dizer o quê? Porque ele não vai formar aquele filme que a gente tem entre duas, no caso, peças móveis, tá? E, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou ter um calor excessivo ou calor latente maior, porque eu vou ter mais atrito entre um e o outro, tá? Por isso que a gente tem, no caso, que trabalhar dentro de uma especificação que é, no caso, especificada pelo fabricante. Aumento de desgaste, lógico. Quando eu não tenho óleo lubrificante que vai facilitar, no caso, esse deslocamento ou diminuir esse atrito, eu vou ter um desgaste mecânico mais acentuado. A viscosidade muito alta também é ruim. Por quê? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um óleo lubrificante que ele tem uma viscosidade muito alta. Na hora que eu der a partida, o óleo vai chegar na parte de cima do motor rápido? Não. Tá? Então, vai demorar, por exemplo, para ele, no caso, aquecer esse óleo, ele começar a ficar mais fluido e chegar nessa parte móvel. E, consequentemente, o que vai acontecer? Vai começar a dar um desgaste mecânico mais acentuado nessa fase de aquecimento. Tá? Perca de energia, ou perda de energia. Por que eu tenho perda de energia? Na verdade, o óleo lubrificante também serve no caso de vedação. Num motor, é essencial que eu tenha, no caso, a taxa de compressão sempre correta para ele estar funcionando. Um desgaste acentuado, por exemplo, na camisa e pistão, anéis, no caso do motor, de uma forma geral, vai dar perca de energia, tá?
E quando eu tenho a viscosidade alta, também eu tenho problemas de partida, porque o motor vai ficar mais difícil dele, caso o quê? Entrar em funcionamento, girar, na verdade. Tá ok? Aqui, aquilo que eu havia falado a vocês. Lembra que eu inicialmente falei para vocês que todos eles tinham, no caso, a letra S, Spark ou centelha ali, ó, que o pessoal falava lá, vela, alguma coisa assim. Então, todos eles aqui, eles já mostram, por exemplo, para vocês aqui que são usados no motor ciclo Otto. Esse ciclo Otto pode ser gasolina, álcool, GNV, gás, alguma coisa que você estiver usando, tá? E no motores diesel ou a óleo, por exemplo, ou queimador, alguma coisa assim, eu vou usar o C, que é compression. E a gente tem uma variação muito grande, tá? De um tempo para cá. Então, o que, que aconteceu? Se a gente pegar alguns aí, que é SA, CA, que já são motores, no caso, que já estão em desuso, ou o óleo, o próprio óleo já está em desuso. Então, a gente não usa mais isso aqui, tá? E aí, a gente tem algumas condições que se já estão obsoletas, que ele está colocado aqui. Então, eu tenho aqui... Por que, que os motores diesel eles colocaram que o CA ainda, lá desde 1954, não está, por exemplo, obsoleto? Algumas características desses caras aqui eu posso encontrar ainda motor muito antigo rodando. Se vocês... Um exemplo que a gente tem aqui na cidade, se eu for ali na América Latina Logística, ali a Rumo, o pessoal fala, ou a ALL antigamente, o que que acontece? Algumas locomotivas lá deles são de 1958, 68, então são, no caso, motores muito antigos, porque eles não trocaram os motores novos para poder estar rodando. E esses motores de baixa rotação, eles têm uma durabilidade muito alta, tá? Então, por isso que o pessoal ainda, às vezes, usa. Se eu falar de um queimador, o que, que é um queimador? É uma coisa diferente um pouquinho no caso de motor diesel. Ele pode queimar, no caso, o óleo cru até. Então, se eu pegar o óleo cru, que é derivado diretamente do petróleo lá, eu posso, em vez de ter o óleo diesel, eu vou estar, no caso, utilizando esse óleo cru para ser queimado. Tá? E aí, aqui alguns exemplos. Hoje, aqui ainda, esse motor ciclota aqui, é uma característica já que passou, que está com o SL. Hoje nós temos o SM e SM, tá? Que já são características, no caso, dos motores mais modernos. Então, com a evolução, se a gente pegasse esses motores mais antigos, antiquados aqui, eles tinham, no caso, a viscosidade dos óleos maiores. Por quê? Os gaps eram maiores, precisavam, no caso, o óleo demorar mais para fazer o escoamento. Então, ele vedava melhor. E com o passar do tempo, eles diminuíram esses gaps ou essas folgas, e aí eu tenho que ter, no caso, um óleo lubrificante que tem um escoamento alto, tá? O mesmo é empregado, e, por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, nos sistemas dos motores diesel, a gente tem aqui, por exemplo, o CC aspiração normal, CD turbinados, depois tem os dois tempos diesel, turbinados interculados, até alto teor, no caso de enxofre, até 91. Depois tem CG, CH4, CLA4, severos, aí, ó, ou serviços severos a partir 2002 e aonde eu já tenho que ter algumas descrições para emissão. Isso quer dizer, diminuir a condição de NOx para a atmosfera. Então, se vocês olharem hoje lá, por exemplo, o motor que vocês trabalham, ou os caminhões que vocês produzem lá, ele não tem, por exemplo, fumaça nenhuma na hora que entra em funcionamento, a não ser que eu der, no caso, uma sobrealimentação. Quando eu der uma sobrealimentação, eu estou enriquecendo a mistura. Aí ele vai sair, no caso, uma fumaça mais preta, que é o resultante da queima lá, então, porque daí forma o carvão. Então, eu tenho particulado, também não é adequado. Então, hoje, com sistemas eletrônicos, eu consigo, no caso, diminuir isso sensivelmente. Só que é um conjunto de coisas que a gente tem que estar, no caso, trabalhando junto. Então, ele fala aqui, por exemplo, que o óleo lubrificante é um deles aqui para corrigir ou acertar esses limites, no caso de emissão também. Porque os óleos, os vapores formados dentro, no caso do bloco do motor, ou dentro, no caso do motor, eles são mais tóxicos, por exemplo, que o que sai no escapamento, no caso de um caminhão, tá? Aí ele mostra aqui as evoluções das especificações API
ILSAC, motores a gasolina. Então, ele traz lá desde 1968. Então, ele trouxe e veio subindo aqui. Então, eu já tenho SD, SI, SF, SG, SH, SJ. Vocês vão encontrar muito que tem no mercado, entre esse SH até o SN. Aí depende, por exemplo, o fabricante que a gente tem, por exemplo, de óleo lubrificante, tá? Se a gente, no caso, as siglas ali, então eu tenho lá American Petroleum Institute, ou Instituto Americano, no caso de petróleo, tá? E embaixo, International Lubrificant Standards, que é, no caso, para aprovar, um comitê que aprova, no caso, de aprovação internacional do standard, no caso dos sistemas internacionais de lubrificantes. Então, é um que administra todos esses tipos de óleos lubrificantes aí para ser utilizado no mundo. Então, é uma normatização. Eu poderia ter uma norma DIN, uma JASON, uma norma europeia, poderia, tá? Mas elas todas fazem a mesma função, na verdade, ou como se fosse uma cópia da outra para estar trabalhando, tá? Aqui tem um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia, o que ele mostrou aqui? Um API SA, tá? Até um API SL. O que o cara tem no caso diferente? O grau de severidade. Logicamente, os óleos que são usados na atualidade, ele tem muito mais efetividade, muito mais evolução tecnológica do que a gente tinha anteriormente, tá? Então, para motores antigos, se eu falar assim que eu vou usar um óleo de especificação 0, W30 hoje, se eu colocar, ele vai queimar tudo, porque o que vai acontecer? Um carro com motor muito antigo, vocês vão ver que os gaps onde ele passava lá para fazer a vedação eram muito grandes. E aí o que acontece? Se eu pôr um óleo que tenha uma viscosidade muito baixa, ele vai passar direto e vai acabar queimando, tá? E esse é um inconveniente. Aqui ainda exemplificando a vocês, o pódio que eles falam que tanto, ó, no caso, cada classificação é mais severa que a anterior, então ele traz algumas coisas aqui, tá? Comercialização proibida pela Agência Nacional de Petróleo, que já não usa esses valores aqui para alguns carros. Aí tem aqui esse outro aqui, e a PISM 10.010 para cá, a gente tem até o SN, já que isso é uma codificação nova agora também, que classificações vigentes, tá? Um óleo SN pode ser usado onde é requerido um SL, SJ ou SH, mas o inverso não é verdadeiro. Isso quer dizer, se eu tiver um veículo que vai precisar usar, ou foi fabricado e usou o SM, eu não posso, por exemplo, voltar para trás e colocar em um óleo que não seja o especificado, que eu vou ter alguns inconvenientes, ele não vai se adequar um em relação ao outro, tá? Caso alguém tenha alguma pergunta, gente, podem se manifestar. Não entendi essa última parte, professor. O óleo que, quando ele... O senhor falou que o SL, o SJ e o SH pode ser usado no SM, isso? Isto. Então, Gabi, se eu pegar e falar assim para você, no lugar, no caso esses outros que você falou que é uma codificação anterior, eu poderia usar um com especificação mais nova. Mas, ao contrário, se eu pegar um daqueles anteriores e quiser colocar num carro da atualidade, não é adequado, porque ele vai ter problema. Porque lembra que eu falei para vocês, essa questão de gap, tá? O que é gap? São folgas. Se eu pegar um motor, por exemplo, vamos colocar lá, da DAF hoje, um turbo, intercooler, daqui a pouco vem esse outro modelo que vai vir com EGR e tal, daí o que acontece? Se eu pegar um óleo que não seja o especificado para esse motor e voltar lá atrás, pegar um óleo qualquer, daqueles anteriores, e colocar, ele pode comprometer, no caso, a lubrificação e danificar o motor. E aí vamos mais longe. Então, o que acontece? Se eu pegasse, por exemplo, indo para o lado dos carros
carros pequenos, por exemplo, se a gente falar ciclo Otto, eu pegar um motor hoje 1000, ele tem a mesma potência que o motor dos anos 80, que era de motor 1.8, 2.0. Então, porque eu tenho um motor 1000 hoje que ele tira 144 cavalos. E anteriormente eu tinha motor 1.8 desse, quando ele tinha 102, 101 cavalos, era muito. Tá? Então, a dimensão do motor, ela diminuiu, tá? Ou o tamanho do motor diminuiu, e eu consigo, pela tecnologia, tirar a mesma potência. E se eu fizer um caso inverso de, por exemplo, utilizar um material que seja inadequado, por exemplo, para essa era que nós estamos funcionando agora, que querer usar alguma coisa anterior, vai danificar, no caso, esse equipamento. Tá? Então, se a gente falou aqui no slide que o SM ele pode ser usado no lugar do SL, SJ e SH. Então, 3 anteriores aqui. Ele pode ser usado a partir de 94 até agora, nessa época que nós estamos vivendo. Tem os SM aí também, que são esses caras que estão usando agora já o 0W. Só que são motores 3 cilindros, que a gente vai estar vendo aí que esses motores que já tem downsize hoje. Tá? E é uma característica que a gente vai ver nos motores a diesel também, porque o que acontece? O motor diesel, eles vão diminuir as dimensões, tá? E aumentar a potência. Só que daí a gente vai ter, no caso, alguns combustíveis ou sistemas híbridos que vai utilizar a parte, por exemplo, de o motor de combustão e os motores elétricos em conjunto, tá? Então, isso aí são coisas que estão para vir aí, no caso, no futuro não muito distante. Mais alguma coisa, gente? Gabi, te respondi ou não? Sim, professor, sem dúvidas. Aqui, para os motores diesel, que a gente estava falando, tá? Então, vocês estão vendo aí que tem as codificações deles. Também a gente vai ter aqui, no caso, a categoria API CC é inferior à API CD, tá? E a API CF é inferior à API CF4. Então, só exemplificando aqui, e é aquele negócio, o grau de severidade, no caso, foram trabalhando, os motores foram tirando mais potência, mais potência. Se eu fizer um comparativo, por exemplo, vamos pegar um negócio não muito distante, vamos pegar lá a década de 90. A década de 90 nós tínhamos motor, quando falava em motor grande, de 360 cavalos, 380 cavalos. Hoje nós temos motor que, no caso, são menores que esses motores dessa década aqui e que tira 560, 500 cavalos, 460, 410. Aí depende, no caso, a dimensão desse motor, tá? Mas tem aí motor hoje rodando de 780, 660, e depende, no caso, qual o caminhão que está sendo aplicado, tá? Aí é uma questão de aplicação, no caso desses motores. Aqui, ó, a gente pegou aqui, ó, comercialização, no caso, proibida, são aqueles lá, na faixa de 1950 e qualquer coisa. Depois a gente tem as classificações vigentes, que mostra aqui do CF, no caso, para cima, o CF2, aí tem CE, CF4, CG4, CH4 e C, no caso, I4. Então, no caso, é uma aplicação que foram, no caso, aumentando aí, no caso, as evoluções para trabalhando com menos emissão de poluentes possível, no caso, dos motores, tá? Aqui, mudanças chaves que a gente teve nas categorias API. Então, o que eu tenho? CD, motores de 2 e 4 tempos, obsoletos. Então, isso quer dizer que não trabalha mais. CF, motores 4 tempos. E CF/2, motores 2 tempos, aí, que no caso é uma evolução. Tá? O CE, óleos multigraus. Aí eu tenho o CF4 aqui,
motores com injeção direta. Alguém sabe dizer o que é uma injeção direta? José Vitor, sabe o que é? Como que é? Pergunta, professor. Você sabe o que é um motor com injeção direta? No caso, seria Ou o Gabriel, você lembra aí, Gabriel? injeção direta no cilindro, no caso? Isso. O que a gente pode falar com uma injeção direta ou indireta? Quando a gente falar que é uma injeção direta, gente, o bico injetor, ou, no caso, a unidade injetora, ela vai estar dentro, no caso, da câmara de combustão, tá? Ela vai ser injetada lá dentro. E quando eu falar que ela é indireta, não é o caso mais desses motores que a gente tem na atualidade. A gente trabalha, a maioria desses motores hoje, todos eles com injeção direta, que é o melhor, no caso, o rendimento, só por trabalhar dessa forma. A indireta, ele teria uma câmara à parte, que ia, no caso, ocorrer a queima lá dentro daquela câmara, depois que ela ia propagar para dentro, no caso do cilindro. Tá? Vamos fazer assim, acho que você já deve ter visto também o seguinte, quando eu falar, por exemplo, de carro ciclo Otto, que é os carros pequenos aí, tá? Eu tenho algumas características de alguns motores. Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu tenho um carro com injeção direta. Quem já viu aí o carro da Volkswagen, o Up TSI, que o pessoal fala? É o turbo lá. Já viram ou não? Já, sim. Já, né? Esse carro, gente, ele trabalha com injeção direta, tá? Só que para gasolina eles chamam um pouquinho diferente, que eles vão falar que é uma injeção que ela é estratificada. Ela vai trabalhar com a pressão que pode se trabalhar com baixa pressão até alta pressão, tá? Isso quer dizer que vocês vão ver lá que uma injeção ele pode trabalhar com de 0 até 150 bar. E no caso, por exemplo, desses motores diesel, igual a gente falando de injeção direta para vocês aqui, hoje, na atualidade, nós estamos trabalhando na faixa de 1.600 a 2.000 bar. Então, eu tenho uma pulverização, ou ele vai formar, no caso, um goticulamento dentro, por exemplo, da câmara muito alto. Então, eu tenho, no caso, uma nuvem, no caso de injeção lá dentro, que facilita, no caso, a inflamação, tá? O CG4 aqui, ó, vocês já estão falando no caso de emissão, ele falou de óleo diesel de baixo enxofre. Você já deve ter visto falar que o óleo diesel tem aquele S500, o S1000, depois tem o S50, tem o S10. Já viram falar nisso, não? Na verdade, por exemplo, se a gente pegar aqui e falar para vocês aí, ó, quer ver, ó? André, você está em qual setor lá na DAF? Tem alguém que está trabalhando com motor aí ou não? O motor, se eu não me engano, é o Bruno, né? Bruno, você está trabalhando com motor? Acho que ele não está. Oi, senhor, tá escutando aí? Ô, então, eu tô na parte do motor, só que eles precisam, como eu tô sozinho no motor, eles precisavam muito de ajuda para montar o eixo e só na parte do mascaramento. Aí não cheguei a passar por outro processo. Aí já parou por causa do corona. certo. Então não cheguei a passar por outro processo ainda. Alguém de vocês já passou lá pelo teste no dinamômetro, não? Eu fui, professor. Gabi, você lembra lá que tipo de óleo diesel que o pessoal usa lá ou não? Se é o S10 ou S50, o que é? Não passei por essa parte. Não? Só foi na parte do teste, realmente, do dinamômetro. Não, sim, é que na hora que ele for ligar o motor lá, ele tem que funcionar, ele não tem? Isso. Então, ele tem que alimentar ele com combustível. Esse combustível é uma curiosidade. Eu queria só saber se eles usam lá o S10 lá para, no caso, estar trabalhando. Porque o S10 é assim, gente. Quando eu falar que tem o S500, ele tem
500 partes por milhões. Quando eu falar que tem 50 partes por milhões. E quando eu falar que tem 10, é 10 partes por milhões, no caso de enxofre. Tá? Se vocês começarem a estudar um pouquinho a questão da evolução desses motores, vocês vão ver o seguinte, que quando foi a legislação aqui no Brasil, quando foi para sair do Euro 3 para o Euro 4, a nossa Petrobras ela não tinha condição de produzir o S, no caso, 50, tá? Naquela época. Então, o que eles fizeram? Eles pularam, no caso, essa evolução, no caso dos motores do S3, eles pularam direto para o S5. O Euro 5, na verdade. Não era o 3, passava direto para o Euro 5. Então, houve um furo. Então, aí se adequou a nossa Petrobras, eles começaram a produzir o S10. Que, na verdade, a produção desse tipo de combustível é mais caro, por exemplo, que você produzir os outros tipos de combustível que é menos refinado, na verdade, ou menos teor de enxofre. Tá? Fala, Gabriel. Professor, no caso, quanto menos enxofre, melhor, né? Que você falou que o S1000 tem 1000 partes por milhões e o S10 tem menos, então quanto menos, melhor. Isso, Gabriel, só que é o seguinte, vamos pensar assim, é a mesma coisa que o óleo que nós estamos falando até agora. Se eu pegar um caminhão lá, daqueles mais antigos, e querer colocar, por exemplo, o S10, eu vou ter problema, tá? E a mesma coisa, se eu pegar um DAF hoje e falar assim, eu vou usar, eles não recomendam, tá? Você falar assim, eu vou daqui lá para, sei lá, Pará, tá? O Acre. Chega lá, o controle, por exemplo, dos postos é tudo ruim, isso, aquilo, tem água, umidade, e lá eu só vou encontrar, por exemplo, o diesel S50 ou S500. Se o cara não tiver combustível para colocar, ele vai ter que acabar colocando isso, mas pode, no caso, ocorrer de ter problema no caso de falha no caminhão, alguma coisa assim, tá? Porque o motor aqui que vocês testaram aqui na fábrica, tudo em dinamômetro, muito bem testado, os controles de qualidade, ele não foi feito, no caso, com aquele tipo de óleo lubrificante, ou óleo, no caso, não, óleo diesel, que você está utilizando agora para queimar. E, ao contrário, também não é um correto. Eu pegar um caminhão antigo e querer usar um óleo dessa geração, no caso, melhor agora, dos S10, alguma coisa. Isso aí contribuiu no quê? Para diminuir a emissão, no caso, de NOx, gente. Tá? Que é uma coisa que a legislação que pede isso. Então, o camarada, na hora que vocês estão produzindo o caminhão de vocês, a parte de engenharia, ele já tem que estar se adequando para diminuir o máximo possível a emissão de poluentes. Por isso que agora vocês vão lançar o Euro 6, não é isso? O caminhão que era para lançar agora, não era o Euro 6? É o Euro 6 mesmo, doutor. Então, na verdade, esse que vocês estavam produzindo até agora é o Euro 5. Eu não sei se vai continuar ou vai parar a linha do Euro 5 e daí dar início só aos Euro 6. Aí eu não sei, isso é uma estratégia de cada fabricante. Mas aí depende, no caso, como é que está aí comércio, a parte de vendas, no caso dos produtos, né? Porque, inicialmente, todo e qualquer produto, vocês vão ver que tem um pouquinho de diferença, aumenta eles, no caso, vai pôr mais tecnologia, acaba aumentando o preço. Tá? Mas é a título da gente conhecer que a gente está falando. Esse aqui é um negócio importante que a gente está falando na hora que a gente for falar na parte de alimentação, tá? Bom, aqui, gente, ó, ainda o C4, o CH4 aqui, proteção de desgaste para níveis altos de fuligem. Fuligem é aquele que eu falei para vocês, é açaí lá, na verdade, a fumaça muito preta, tá? E aqui, ó, CI4, aumento de TBN, tá? E estabilidade de oxidação para motores com EGR. Isso quer dizer o quê? No caso de vocês lá, ainda vocês não têm EGR, vocês usam outra estratégia para controle de emissão. Por enquanto, na verdade, que é nesse motor que vocês estão usando, que é o Arla que vocês usam. Mas, dependendo da legislação, às vezes o pessoal tem que fazer uso de mais de um tipo, por exemplo, de sistemas para controle de emissão.
Então, pode, no caso, efetivamente utilizar esse cara aí, que seria, no caso, o RGR, que, na verdade, é um sistema de recirculação de gases queimados que vai ser admitido pelo motor para ser queimado de novo, tá? Aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, tá? Se eu pegar aqui a API SE, então a especificação, está mostrando ali em vermelho, tá? O que no caso, o nosso óleo fazia. Então, ele tinha um controle, no caso, da ferrugem, um controle, por exemplo, de depósito, no caso ali, e de corrosão. A estabilidade desse alimento era 0, depósito em pistão era 0, então eu tinha alguns problemas. Depois, eu pus um SF, ele melhorou ainda mais, e ainda tem controles com problema de cisalhamento e depósito de pistão, tá? Quando eu, no caso, usei um SG, o que aconteceu? Ele melhorou lá o rendimento e melhorou a condição, por exemplo, a especificação dele melhorou, no caso, em relação a depósito nos pistões. E quando eu cheguei num mais novo, eu consegui quase uma amplitude maior aí em relação a isso, tá? Se eu pegar, por exemplo, um SM, o SL, SN, aqui vocês vão ver que em relação a esse tipo de gráfico aqui, ele vai estar com amplitude maior para uma maior capacidade de, no caso, menor oxidação, menor depósito, menor ferrugem, menor corrosão, menor desgaste, menor depósito de pistão, estabilidade do cisalhamento, que é a quebra, no caso do óleo lubrificante, alguma coisa assim, tá? Então, aqui, ó, quando ele lançou o SJ, tá? Vocês viram que a amplitude dele aumentou, e o SL também bem maior, no caso aqui, essa questão. Daí ele mostrou em outro gráfico, só para a gente não cabia mais naquele lá, só para vocês terem entendendo aqui como é que funcionaria. A análise do óleo, gente. O que eu tenho aqui? Tá? Cor e aparência. Lembra que eu falei para vocês? O óleo ele vai ficar preto. Mas por que ele ficou preto? Ele está saturado? Não. Ele está fazendo a função dele, no caso, de fazer o quê? A limpeza. Então, ele está tirando o resíduo de carbono, tá? E dispersando. Viscosidade, se manter. Ponto de fulgor. O que é ponto de fulgor? Ele vai entrar em, no caso, em explosão. Ele vai pegar fogo sozinho. Então, ponto de fulgor. Contaminação por combustível. Então, o combustível que é injetado lá, se o motor estiver ruim, ele pode, no caso, começar a contaminar esse óleo. Tem uma mistura de óleo diesel com óleo, no caso, lá do lubrificante. Contaminação por água ou condensação, também. Contaminantes por metálicos. Aí o desgaste, por exemplo, do motor, na parte interna. Teor de silício. Então, pó. Então, se eu tirar um filtro, no caso, de ar de um motor desse, vai encher, do caso, de sílica lá dentro. A sílica vai funcionar como se fosse o quê? Um abrasivo. Aí vai lixar todo, no caso, o motor na parte interna e vai danificar. E aí, alguns, no caso tóxico, assim, o benzeno e o N-pentano, também são insolúveis, que vai acabar se misturando. Então, a gente tem que fazer essa análise e verificar. Como que o cara faz isso? Ele pode fazer uma análise físico-química, na verdade, em relação a isso. Geralmente, quando eu tenho, no caso, uma frota muito grande, ou eu tenho equipamentos que usam, no caso, uma quantidade muito grande ou ampla de lubrificantes, a gente faz todo esse tipo de análise que vocês estão vendo, físico-química, tá? Eu poderia dar um exemplo para vocês lá. Se vocês forem lá na Itaipu, acho que não sei se algum de vocês já fizeram a visita lá, o óleo lubrificante, que, por exemplo, que lubrifica lá os eixos da turbina, é um óleo que é extremamente caro, tá? E se fosse para o cara trocar isso constantemente, se tornaria inviável. Então, o que os caras fazem? Eles tiram uma quantidade, no caso, passa lá pelos processos de verificação, igual a gente está vendo a análise aqui, e depois eles reutilizam isso. Vão aditivar novamente, tira a sujeira, passa pelos filtros centrífugos lá, deixa ele limpo, aditiva novamente e retorna lá, no caso, para as turbinas de novo. Então,
porque o tipo de óleo lubrificante, que é um óleo que, no caso, ele tem que ser isolante, no caso de condução de energia, então é um pouco diferente do que a gente vê, igual o transformador, tá? Disposição de dejetos aqui no caso do óleo. Reciclagem do óleo lubrificante usado. Usos proibidos em automóveis. Mistura ao diesel e contaminação dos solos e mananciais. Então, isso aqui é um problema. Uma gota, por exemplo, de óleo lubrificante, ele contamina aí uma quantidade exorbitante de água. Então, tomar cuidado com isso aí. Tá? Mesma coisa. O pessoal que faz uso aí de óleo diesel, cuidado com as misturas aí. Ó, o S500, o S1000, o S50, o S10, e misturando aí, que daí nós vamos ter sedimentação e vai acabar tendo problema. Mas um dos problemas pior que a gente tem no diesel não é tanto isso aqui. O problema pior do diesel é que ele é higroscópico. Então ele mistura ou ele forma muita água, tá? E a água para esse sistema aqui é um problema. A água vai funcionar como se fosse, por exemplo, um abrasivo também dentro do sistema de injeção dele, ou o sistema de alimentação de combustível. Aqui, só um exemplo para vocês verem. Então, o pessoal mostra aqui, ó, o motor Cummins, que é o motor diesel, tá? N14, borra na tampa de comando de válvulas. Então, ele mostra aqui que essa borra. Essas coisas que vocês estão vendo aqui, ó. A API CF4 troca com 48 mil quilômetros. Aí eu tenho aqui a API CG4 com 81 mil e o CH4 com 81 mil. Vocês podem ver que a quantidade, no caso de borra ali, e o tipo de material que ficou foi bem menor. Então, a evolução que a gente vê em termos de tipos de óleos lubrificantes diferentes, eu tenho menos contaminação, menos forma de borra e alguma coisa assim. Então, eu constantemente, no qualquer tipo de motor, o ideal é você sempre trocar nas datas recomendadas para substituição dos óleos lubrificantes. Se eu deixar por muito tempo, a tendência é formar mais essa borra aqui, carbonizando, depois ela encrosta e depois muito difícil de sair, tá? Só desmontando, às vezes, o motor. Aqui mais na verdade, o nosso especificação para motor aqui, o diesel, então ele tem aqui a amplitude que a gente tem no caso para a classificação dele, o que melhorou. Então a gente tem aí uma performance muito boa quando falado o CIE/4 ali, ó. Então uma especificação que ele começou no CF4 lá, depois foi aumentando, e a gente tem as condições melhores no caso dos óleos que estão sendo utilizados na atualidade. Aqui, só para a gente, no caso, exemplificar, então eu tenho lá motores a gasolina e a álcool, API e SJ, tá? Ou Service, SJ, no caso ali SPY, no caso J, lá, Energia e Conservação. Então eu tenho SA 5W30. E aí eu tenho, por exemplo, do motor diesel, o API CG/4, tá? Aí ele põe lá, ó, a codificação dele SAE 10W30. Tá? A API dele é CG/4. Então tem a especificação só para a gente estar entendendo ali que de uso pesado. Tá? O que a gente deseja, no caso, com isso daí? Ó? Potência, força e velocidade, produtividade, custo de operação, custo de manutenção, durabilidade, valor de revenda, facilidade de manuseio, operação e manutenção. Então, a gente tem algumas coisas, disponibilidade de peças e serviços. Então, são coisas, por exemplo, que a gente precisa do caso do óleo lubrificante que a gente tem em mãos. Então, não dá para a gente... precisei de um óleo lubrificante, eu vou ter que esperar chegar daqui um mês que não tem aí no fornecedor. Então, a gente tem que ter aí uma codificação que seja especial. Ninguém perguntou ainda para mim, mas é o seguinte, quando o cara fala assim, não, eu tenho um óleo lubrificante que é da
da Castrol e eu tenho óleo lubrificante que é da Mobil, eu tenho óleo lubrificante que é da Shell ou da Petrobras, lá da BR. Qual que é o melhor? Gente, se eles tiverem as especificações, vocês podem fazer até intercalação, mas eles têm que ter a mesma codificação, tá? O que não pode, que não é adequado, é vocês misturarem, por exemplo, óleo mineral com óleo, no caso, sintético ou semissintético. Isso é uma coisa que não é adequada. Então, se você tem lá um óleo sintético, na hora que você for fazer uma substituição, de preferência, usem novamente o óleo sintético. O óleo sintético, o custo é bem maior que, por exemplo, que um óleo, no caso, mineral, tá? Vocês vão dar risada, mas já ouviram falar do tal do Maré, né? Já ouviram falar mal desse carro já ou não? Alguém já ouviu falar mal desse carro, do Maré, que é a da Fiat? Já sim. Então, esse carro aí, cara, por que ele ficou mal falado e falava que era uma porcaria? Na verdade, uma troca de óleo daquele carro, ele corresponderia, no caso, a 3 trocas, no caso, de um sistema de um carro normal. Por quê? Ele usava, no caso, o óleo sintético, e aí o pessoal ia lá, usava um óleo mineral, achava que era a mesma coisa, era uma concepção diferente que a fabricante tinha, e aí acabava danificando o motor. Então, um problemaço. Daí queimaram aí o filme, no caso do carro, porque a aplicação errada aí que o pessoal fazia de alguns tipos de lubrificante, tá? Aqui, uma coisa indesejada, que ninguém quer que aconteça, por exemplo, a gente utilizar no óleo lubrificante. Consumo de combustível, porque tem maior atrito, mas consumo de lubrificante também é ruim. Respiro do cárter, o que é? Começar a fumaciar, começar gotícula ou vaporizar o óleo ali pelo respiro do cárter. Ruídos na parte interna, dejetos, formação de borra, alguma coisa assim, e emissão. CO2, o CO e CO2, tem o monóxido de carbono, tem aqui o dióxido de carbono e NOx. O dióxido de carbono, gente, ele não é, no caso, prejudicial, só que, de uma forma geral, a quantidade que a gente está emitindo hoje, na atualidade, no meio do nosso ambiente, isso aí, ele afeta diretamente a camada de ozônio. Então, é uma coisa que, por exemplo, as montadoras, os fabricantes vão ter que se atentar para diminuir daqui a um tempo esse cara aqui, que é o CO2, tá? O CO, no caso, por exemplo, dos motores diesel, é muito baixo. O problema, no caso dos motores diesel, é o NOx, tá? Só que com alguns artifícios que a gente faz em relação à emissão, eles já estão conseguindo deixar isso com índice, no caso, que esteja dentro da legislação. Aqui, gente, só para a gente ter uma ideia, depois eu vou passar para vocês, acho que já passei essa daqui para vocês, mas é para vocês verem ali algumas coisas, ó. Óxido de enxofre, óxido de azoto, compostos orgânicos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, chumbo, partículas, os CFCs e halógenos ali. Então, algumas coisas assim, e depois tem ali o que isso é mais a título de vocês terem como para conhecimento, né? Que são alguns patógenos aí que vai aparecer em função do caso de emissão de poluente que a gente tem pelos motores de combustão. Por isso que o pessoal está indo adotando, futuramente, a gente diminuir essa questão de motores de combustão e passar para motores que poluam menos, tá? Ou com combustíveis ou energias alternativas. Aqui, só para a gente, no caso, verificar, aqui, ó, monóxido de carbono, principal fonte, escape de veículos motorizados, alguns processos industriais. Dióxido, centrais termoelétricas, petróleo e carvão, fábricas de ácido sulfúrico. Tá? Partículas em suspensão. Escape, no caso de veículos motorizados, processos industriais, centrais termoelétricas, que, na verdade, usa aí o carvão ou o tipo de combustível térmico para gerar. Reações de gases poluentes à atmosfera. Chumbo. Isso aqui era usado na gasolina, foi tirado. Óxido de azoto, escape de veículos motorizados. Isso aqui é usado bastante também nos veículos diesel, sai o azoto. Oxidação fotoquímicas e ozônio aqui. Então, só um comentário, não está falando a principal fonte dele aqui. Etano, etileno,
o propano, o butano, acetileno, metano e veículos também, tá? Então, a gente tem um problema sério. Só que alguns desses poluentes aqui, gente, são, no caso, de baixa quantidade, então o pessoal quase nem fala. Se vocês forem ver, no caso, a reação química mesmo da queima, são 5 gases que o pessoal sempre está olhando lá para evitar isso daí, tá? Dentre eles está o monóxido de carbono, está o dióxido de carbono, está os hidrocarbonetos, o NOx, estão lá os que eles mais verificam para ver se, no caso, emitindo demais. E o dióxido de carbono, todo e qualquer, no caso, queima, vai gerar, no caso, aí, ou todas as combustões vão gerar, no caso, o dióxido de carbono, tá? Aqui, cuidados na partida. Aparência, no caso do motor, se não tem vazamento, alguma coisa assim. Verificar nível de óleo, verificar nível de refrigerante. O refrigerante aqui é o líquido arrefecimento, tá? Que é aquela quantidade de aditivo e água, tá? Drenar filtro separador. Esse drenar filtro separador, não sei se na linha de vocês tem, eles vão ter um no meio do chassi ali, que é para eliminar a água, no caso do óleo diesel, tá? Verificar vazamentos, cheiro de combustível, verificar correias e peças soltas, arranque por 30 segundos no máximo, pressão do óleo em 15 segundos, ele tem que subir e apagar a luz, né? Aguardar 2 minutos entre partidas e marcha lenta de 3 a 5 minutos. Vou fazer uma pergunta para o senhor, deixa eu ver aqui, o que ele vai me falar. Samuel, tá aí escutando ou não? José Vitor, tá aí, José? Sim, professor, pode falar. Pode perguntar. Por que eu tenho, que eles falam aqui, que é uns cuidados que eu tenho que esperar 2 minutos antes da outra partida? Porque tem que esperar 2 minutos antes da outra partida no carro? Carro, caminhão, o que for. Uhum. Eu acho que é porque o óleo ele acaba descendo, né? Pro kart de novo, ou não tem nada a ver? Então, faz coerência com o que você está falando, mas é uma coisa que vocês já viram, não sei se alguém abordou isso com vocês, que a bateria ela tem um tempo de saturação e depois ela tem que ser recuperação dela, tá? Então, às vezes você pegar e dar uma partida uma em cima da outra, a bateria não vai ter força suficiente para virar o motor, que tirar da inércia, na verdade. Sei, Tá? sim. Mas o óleo também, se eu pegar um óleo com espessura ou uma viscosidade diferente, muito alta, também eu vou ter problema, tá? De fazer partidas em sequencial, igual a gente está falando aqui. Entendi. Ok. Obrigado. Aqui mais uma coisa, durante a marcha lenta, resfriamento da câmara, combustão incompleta, obstrução do orifício de injeção, travamento de anéis e válvulas, espelhamento do cilindro, diluição do lubrificante e excesso de fumaça branca, tá? Então, resfriamento no caso da câmara é a parte de aquecimento, na parte interna. Se eu tiver uma câmara muito fria também, vai ser mais difícil de pegar fogo. Então, se eu tiver um motor, por exemplo, sem taxa de compressão, vai ser ruim de pegar. Tá? Então, motor desgastado ou óleo lubrificante muito fino, alguma coisa assim, ele não vai fazer vedação, ele vai, no caso, acabar tendo problema. Se eu tiver uma combustão incompleta, ele vai começar a lavar cilindro e vai dificultar o quê? Lubrificação, porque afina o óleo demais e aí ele começa a dar o quê? Contato mecânico. Obstrução dos orifícios de injeção. Então, eu posso estar com ele gotejando, a gente fala lá dentro, então ele tem um excesso. E para o motor diesel funcionar perfeitamente nessas condições, gente, ele tem que estar pulverizando, na verdade, fazendo gotículas lá dentro para poder inflamar com maior facilidade. Travamento de anéis e válvulas, aqui isso vai comprometer, por exemplo, o funcionamento e vai danificar. Espelhamento de cilindro. O que é espelhamento? É a mesma coisa que eu alisar. Quando eu aliso, o que acontece? Ele não veda. Então, ele vai gastar muito mais rápido aí o óleo, tá? Diluição do lubrificante é aquilo que eu falei lá com o excesso. Então, se o combustível entrar em contato com o óleo,
ele vai afinar o óleo e vai, no caso, prejudicar a parte de lubrificação. Excesso de fumaça branca, condensação de água, na verdade. E desgaste dos componentes, no caso, nas partes móveis. O que é uma parte móvel? A parte móvel é tudo aquilo que tem movimento dentro do motor. Virabrequim, biela, pino de pistão, tá? Os anéis, as válvulas, são todas partes móveis. O bloco, por exemplo, é uma parte fechada. O cárter, por exemplo, no caso, uma parte fixa. É a mesma coisa, fechada, fixa. Tá? Então, ele não tem movimento. Observações na operação, então, o cara que vai conduzir, o cara que vai trabalhar com esse equipamento, verificar a pressão de óleo, perda de potência, peças soltas ou danificadas, ruído, alguma coisa assim, correias soltas ou danificadas também, ruído, ela vai patinar, vibrações excessivas, começar, no caso, transferir essa vibração para o veículo, ou para a máquina, ou para o caminhão, ruídos anormais na e falhas de combustão. Se eu tiver com um cilindro, por exemplo, falhando, 2 cilindros falhando, vocês vão ver que o motor tem outro som, outro barulho. Então, ele não vai funcionar igual e dá perca de potência. Variações de pressão e temperatura, tá? Também, se eu pegar um carro, no caso, falta de lubrificação, a tendência é começar a aquecer também. Fumaça excessivamente branca ou preta. Branca, condensação de água. Preta, excesso de combustível. Consumo excessivo de lubrificante. Fumaça cinza azulada. Aí começa, no caso, o quê? Pelos anéis ou pela aquela guia de válvula que eu falei para vocês, o retentor. Perda de refrigerante lá, no caso, ou o líquido de arrefecimento. Para trocar o calor, o trocador de calor. Consumo excessivo de combustível. Sistema de alimentação, ou mesmo atrito demais, alguma coisa assim. Vazamentos de diesel, óleo, refrigerante, ar, escape, tudo isso tem que ser verificado na operação. Diesel, vazamento de óleo. Óleo, vazamento de óleo. Refrigerante, vazamento. Entrada de ar falsa, no caso, pela admissão. Entrada de ar falsa pelo escapamento. Tá? Então, tome cuidado que vai gerar aí alguns ruídos diferentes. A entrada de ar falsa, geralmente, ela começa a subiar. E quando eu tenho no escapamento, aumenta ruído, tá? Porque ele não passou pelo abafador ou pelo silencioso, alguma coisa assim. Verificações diárias, gente, que a gente pode fazer numa máquina ou, no caso, num veículo aí, ó. Relatório do operador, se eu tenho uma empresa bem, no caso, montada, que é, sei lá, uma empresa de ônibus, um frotista, ele vai ter esse relatório que o cara faz todos os dias. Nível de óleo, nível de refrigerante, concentração de aditivos, se for reposto, vazamentos, correias gastas e soltas, tanques e filtros de diesel, filtros de ar e coletores. Para quem tem hoje um sistema que já faz isso, o cara só vai dando acetando, tá? Pode ser por, no caso, monitoramento ou de frota, alguma coisa assim, o cara tem como ficar mais ligado e verificar todas essas coisas aí, tá? Nesse caso que está falando de filtro de água salgada, para aplicações aí que trabalham próximo da praia, tá? Ou locais onde está próximo, no caso, ao mar. Lâmpadas ou veículos, no caso, também que sejam marítimos. Lâmpadas de diagnóstico e falhas aqui, verificar e corrigir. Então, as lâmpadas de diagnóstico, ela pode ser uma de diagnóstico que você está indicando que tem que fazer uma manutenção, ou uma de falha, que pode ser uma falha, no caso, aí depende. Tem umas que acende laranja, que não é uma falha severa. Então, dá para continuar rodando. Aí, quando for vermelha, aí vocês têm que parar, no caso, do veículo. De lubrificação e de água, geralmente acende vermelho, tá? Se eu pegar outra qualquer que não interfira muito, no caso, no funcionamento do veículo, ele vai acender laranjado lá, no caso, a luz de anomalia, tá? Só exemplificando para vocês aqui, ó, falhas na troca de óleo, tem ali, ó, quebrou, no caso, uma válvula do cabeçote, tá? Filtro de óleo, tá? Também substituir constantemente ele. Os filtros, aquilo que eu falei para vocês, normalmente ele tem na parte do fundo dele aqui, ó, ele vai ter, no caso, o quê? Vai ter uma
válvula de segurança, tá? Fechamos, gente. Não vamos ficar se estendendo demais. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida do que a gente viu aí hoje? Isso aqui eu já passei, no caso, para vocês, tá? Hoje eu passei mais um filmezinho lá, que, na verdade vocês vão ver que é um motor transparente. Quem quiser dar uma olhadinha lá, vocês vão ver lá que tá disponível lá, tá? No WhatsApp de vocês. Quiserem dar uma olhada, deem uma olhada. É da Shell, tá? Então, fica aí legal para vocês estarem dando uma olhada nisso aí. Tá ok? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Sem dúvidas? Então vamos encerrar nossa livezinha. Não adianta ficar me enrolando muito mais com vocês, tá? Bom final de semana, gente. Se cuidem, fiquem em casa. Se tiver que sair, ó, usem aí os equipamentos de segurança, tá? E todo mundo com muita saúde com vocês e a família de vocês também. Bom final de semana para todos. Igualmente, professor. Valeu, professor. Igualmente. Até mais. Igualmente, professor. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau.